Fala aí pessoal, tudo certo? Neste vídeo vamos acompanhar a construção de um painel gerencial, ou seja, um dashboard utilizando o Excel como ferramenta. O objetivo é possibilitar de uma maneira visual a interpretação e análise de informações de maneira simples e prática. Um dashboard é um painel que mostra de maneira visual indicadores bem como suas métricas. São recursos de informações gerenciais poderosos e cada vez mais utilizados, tanto no nível tático quanto no estratégico das empresas, auxiliando na tomada de decisão. Neste vídeo, vamos construir um dashboard simples, voltado ao segmento de comércio eletrônico. Neste painel, deveremos apresentar informações relacionadas a 4 importantes métricas para o comércio eletrônico, sendo o custo de aquisição por cliente, o ticket médio, a taxa de conversão, e a taxa de abandono de carrinho. À medida em que a construção do dashboard for evoluindo, vamos entender como obter o valor dessas métricas conforme a ilustração. Os resultados serão baseados nas planilhas vendas e custo marketing, respectivamente. Este arquivo Excel está disponível para download. O link encontra-se na descrição deste vídeo. Para a composição deste dashboard, nós temos uma tabela onde estão presentes os seguintes dados: ID cliente, data de acesso ao site, unidade federativa ou qual estado o cliente declarou domicílio, gênero, idade, origem da navegação, se foi via Facebook, Google, e-mail ou desconhecido, a ação do cliente, se ele comprou, somente visitou, chegou a colocar itens no carrinho, mas abandonou, bem como o ticket, ou seja, o valor final da compra realizada por cada cliente. Já na segunda planilha, custos marketing, estão relacionados às descrições dos investimentos em mídia na internet, o quanto foi aportado de investimento em marketing no Facebook e no Google, respectivamente, para que a gente possa simular, por exemplo, o custo de aquisição por cliente, que é uma das 4 métricas a serem analisadas. O próximo passo será a inserção de uma nova aba de planilha, onde iremos utilizar a mesma para a construção do nosso dashboard. Então aqui eu vou renomeá-la como painel e em seguida observem que eu vou deixar o dimensionamento das colunas num tamanho uniforme e pequeno de aproximadamente 30 pixels, de modo que a nossa planilha fique parecendo aí com uma folha quadriculada, desta forma facilitando o posicionamento de objetos, desde o logotipo da empresa, as caixas de texto que receberão valores, gráficos, dentre outros quaisquer objetos gráficos necessários na composição do painel. A partir daqui, já podemos ir inserindo os elementos visuais para que posteriormente possamos utilizar, respectivamente, aí, as tabelas de vendas e custo marketing, para que possamos aí realizar os cálculos necessários para que sejam demonstrados no painel. Vou inserir aqui a logomarca da empresa. Então aqui mais ou menos 6, 7 linhas é o que vai ocupar o cabeçalho do meu dashboard. Eu vou inserir aqui também uma imagem que eu já deixei pronta, com o nome da empresa também. Vou fazer aqui a marcação de cabeçalho, preenchendo com cor as respectivas linhas que, a princípio, aí eu penso que esse cabeçalho vai ocupar na minha planilha. O próximo passo será a obtenção dos resultados das métricas, e para isso vou fazer uso dos dados contidos na planilha vendas. Para isso, eu vou utilizar o recurso de tabela dinâmica, mas nada impede que eu pudesse também utilizar fórmulas e funções. Mas dado o volume de dados que nós temos aqui na tabela, acredito que fique mais fácil a utilização de tabela dinâmica. Sendo assim, eu vou abrir mais uma abinha aqui, vou renomeá-la como dados, para que eu possa inserir aqui dentro dessa planilha dados os resultados obtidos por meio do recurso de tabela dinâmica. Agora eu vou habilitar a tabela dinâmica aqui dentro da planilha dados, vou selecionar como tabela ou intervalo justamente os dados contidos na tabela vendas, faço a seleção por inteiro, e em seguida especifico qual a saída desses dados. Pode ser aqui em A1 mesmo, na planilha dados.
clico em OK e o assistente de campos da tabela dinâmica aparece para nós aí do lado direito da tela. Como eu quero obter o ticket médio, eu vou selecionar o campo Ticket e arrastá-lo para o campo Valores. Observe que, por padrão, a tabela dinâmica vai calcular a soma dos valores deste campo. Mas como eu quero obter o ticket médio, eu vou alterar a configuração deste campo, que está por padrão como soma, alterá-lo para a média. Para isso, clico aqui na setinha do campo Soma de Ticket. Em seguida, vou na opção Configurações do campo de valor e especifico o campo como média. Veja aqui, em seguida, eu já obtenho a média de todos os tickets. Se eu não fosse fazer por tabela dinâmica, eu teria que usar a função média igual, média, puxar o intervalo lá na coluna H e obter a média, a mesma média que obtemos fazendo uso da tabela dinâmica. Assim como para diversos outros itens do nosso dashboard, vamos fazer o cálculo por meio do recurso de tabela dinâmica. Legal, então obtivemos aqui o primeiro campo, que é a média de ticket. Já com o valor do ticket médio obtido, eu posso inseri-lo dentro do meu dashboard. E à medida que eu vou obtendo os outros valores, eu posso ir procedendo dessa forma e vou compondo item por item e definindo o visual de forma que eu possa ir personalizando esse painel. Para a inserção desse valor no painel, eu vou fazer uso de uma caixa de texto. Assim, possibilitando um resultado estético diferente no meu painel. Então, a princípio, eu vou deixar essa caixa de texto mais ou menos nesta posição. Mais ou menos aqui está ok. E agora, como que eu vou indicar o valor obtido aqui na planilha dados no endereço A2 dentro desta caixa de texto? Veja, eu seleciono a caixa de texto e na barra de edição de fórmulas aqui em cima eu coloco igual e em seguida vou buscar esse dado lá na planilha dados aqui no endereço A2. Agora, observe alguns detalhes aqui que impedirão de o resultado aparecer automaticamente. Quando eu cliquei aqui em A2, ele não faz referência a essa célula em específico, ele está fazendo referência à célula A1. E também não é só isso, observe, eu vou apertar Enter e o Excel vai reclamar um erro aqui. Esta fórmula não contém uma referência de intervalo ou nome definido. Ou seja, ele não está aqui associando aí ao endereço especificado, não tem problema. O que eu faço aqui? Eu faço a exclusão do que está relacionado à tabela dinâmica, deixando apenas o endereço da célula. Veja que eu vou apagar aqui, e se eu apertar Enter, ainda não vai aparecer o resultado, porque está associado à célula A1. Se eu apertar Enter, o que vai aparecer? Vai aparecer o conteúdo relacionado a A1 na planilha dados. O que tem em A1? Média de ticket. Então, apareceu aqui o texto média de ticket. O que eu faço para corrigir, portanto? Eu mudo aqui o número 1 para 2 e assim eu obtenho aqui o valor. Observe também que o formato não está em moeda. Para que esse valor apareça em formato monetário, eu posso lá na tabela dinâmica convertê-lo aqui para um formato de moeda e aí automaticamente aqui também será atualizado. Eu vou aqui dar uma pré-formatada na caixa de texto, deixando aí num formato mais próximo do que a gente deseja para o resultado final, mas penso agora que a melhor estratégia é ir calculando as outras métricas e indicadores também, bem como a obtenção dos gráficos necessários, e aí, por fim, a gente faz esse pente fino na formatação do painel. Então, vamos lá. O que nós já calculamos até então foi o ticket médio. Agora, vamos calcular o custo de aquisição de cliente pelas duas mídias ao qual
o gestor aqui, hipoteticamente, fez investimentos, que foi no Facebook e Google, e depois calcular o custo de aquisição por cliente geral. Vamos aqui na planilha dados, vamos inserir uma nova tabela dinâmica, vou colocar aqui em A5, selecionando como tabela ou intervalo os dados contidos na tabela vendas, faço a seleção integral desses dados, ok, e em seguida eu vou relacionar aqui o campo origem. Então, vou trazer o campo origem tanto para linhas quanto para valores. Observe que eu trazendo dessa forma os dados de origem, ele me traz a contagem, ou seja, quantos que vieram para o meu site que são de origem desconhecida, quantos vieram por campanha de e-mail marketing, quantos vieram por campanha no Facebook, quantos vieram por campanha no Google. Se eu quisesse calcular também o custo por cliente, de acordo com o investimento feito, eu teria que aqui fazer um relacionamento da tabela dinâmica. Para simplificar um pouco a nossa vida a princípio, eu vou fazer esse cálculo usando função, ok? Então, aqui ao lado, eu vou especificar da seguinte forma. Então, eu vou colocar aqui custo de aquisição por cliente Facebook, custo de aquisição por cliente Google. Vou fazer aqui igual ao investimento feito no Facebook dividido pela quantidade de clientes que eu obtive por meio dessas campanhas de marketing. Logo, o meu custo de aquisição no Facebook é de R$ 5,22. Vamos calcular para o Google. Igual, vou na tabela custos marketing, pego aqui o investimento feito em campanha no Google e divido pelo número de clientes que eu consegui obter por meio dessas campanhas. Então, o meu custo por cliente é de R$ 2,22. E faltou o custo geral, certo? Custo de aquisição por cliente geral. Eu vou pegar, então, o somatório. Ah, não, somatório eu nem preciso, né? Eu já tenho somado lá. Ah, não tenho, desculpe. Igual a soma de todo o valor investido, aí no Facebook e Google, respectivamente, dividido pela soma dos clientes em Facebook e Google. Para calcular o custo de aquisição por cliente geral, eu vou fazer a soma do Facebook mais o Google, R$ 800, dividido pela soma de clientes provenientes das duas mídias a qual eu fiz o investimento. Então, eu tenho um custo de aquisição por cliente geral de R$ 2,96. Legal, agora que eu obtive os valores, eu posso informá-los no meu painel gerencial. Então, eu vou aqui replicar essa caixa de texto mais 3 vezes. Observem como eu vou utilizando a linha de grade aí como referência. Ok, e em seguida, eu informar aí o local onde estão informados esses dados. Diferente de dados que são provenientes de tabela dinâmica, como eu fiz o cálculo à parte, eu não preciso ficar fazendo aquela alteração que eu fiz aqui na primeira caixa de texto. Então, simplesmente eu vou apontar aqui dentro da planilha dados o custo de aquisição por cliente no Facebook. Veja que já traz aqui o valor certinho. Aqui também eu farei a mesma coisa, trazendo aqui o custo Google. E aqui eu vou trazer o custo geral. Bem simples, pessoal. E aí é uma vantagem de se fazer uso da função ao invés da tabela dinâmica,
especificamente neste caso, né? Mas de todo modo a tabela dinâmica é muito mais prática para que a gente possa obter valores. Vamos obter agora os gráficos, respectivamente aqui o CAC comparativo, é um gráfico de colunas na vertical, dois gráficos de pizza, que é no formato rosca, né, os setores, taxa de conversão e abandono respectivamente, com os percentuais dentro de cada gráfico, e a demanda geográfica, vamos utilizar aqui um gráfico de mapa coroplético. Vamos puxar aqui primeiro esse gráfico do CAC comparativo, pois nós já temos esses dados que estão aqui disponíveis na planilha dados, então basta eu indicar aqui os dados para obtenção do gráfico. Vou solicitar aqui a geração do gráfico de coluna agrupada. Recorto esse gráfico para o nosso painel. E a partir daqui, eu vou trabalhar as características estéticas deste gráfico. A princípio, eu vou deixar ele assim mesmo, porque aí vamos inserir todos os gráficos primeiro e aí em seguida a gente vem com a formatação, ok? Em seguida, nós vamos obter aí a taxa de conversão. E essa taxa de conversão se dará da seguinte forma. Vamos puxar aqui a tabela dinâmica para a gente já obter esse valor. Eu vou colocar a tabela dinâmica a partir aqui do A14. Vamos selecionar os dados por completo da planilha vendas. E para a contabilização dessa taxa de conversão, nós vamos usar aqui a coluna ação, tanto para valores como para linhas. Assim, a tabela dinâmica nos traz quantos clientes chegaram a colocar itens no carrinho, mas abandonou, quantos clientes efetivamente comprou, ou seja, o que converteu em venda, e quantos clientes somente visitaram. Para que eu possa calcular essa taxa de conversão, a partir desses dados, eu faço um cálculo muito simples. Eu pego quantos clientes efetivamente compraram e divido pelo total de clientes que acessaram durante o período. Observe que a minha taxa de conversão é de aproximadamente aí 7% em relação a esses dados aí que a gente está usando para poder simular aí esses valores, 7,24% aproximadamente. Aqui também, por meio dessa tabela dinâmica, nós podemos calcular a taxa de abandono de carrinho, que nada mais é do que a divisão da quantidade de clientes que efetivamente fechou a compra dividido pela soma de quantos clientes abandonaram o carrinho mais clientes que compraram. Ou seja, eu faço a divisão de quantos clientes efetivamente fecharam a compra dividido pelo somatório de quantos chegaram a acessar o carrinho independente de terem comprado ou não. Essa é a metodologia de cálculo dessa métrica. Eu farei 1 menos o resultado obtido aqui. Então, eu tenho uma taxa de abandono de aproximadamente 77,8%. Agora, já obtidos os percentuais das taxas de conversão e de abandono de carrinho, respectivamente, eu já posso gerar os gráficos de rosca. Observe que se eu simplesmente selecionar aqui os dados taxa de conversão e a porcentagem e solicitar o gráfico, ele não tem parâmetro suficiente, porque eu tenho que fazer aqui em relação a toda a minha amostra. Então, eu posso acrescentar aqui na planilha total de clientes, onde esse total é 100%, para que eu utilize como parâmetro na geração do gráfico. Logo, eu seleciono os campos relacionados a total de cliente, taxa de conversão, e seleciono o gráfico de rosca. Aqui eu vou especificar o rótulo, para que depois a gente saiba e não fique perdido lá no nosso dashboard.
Então, vou colocar aqui taxa de conversão. Mas, claro, depois nós vamos trabalhar esteticamente esses gráficos lá. E também vamos fazer aqui o gráfico para a taxa de abandono de carrinho. Prontinho, estamos quase lá. Por fim, de acordo com a ilustração, vamos fazer o mapa de demanda geográfica, utilizando o recurso de mapa coroplético. Este recurso está disponível nas últimas versões do Office para clientes com assinatura do Microsoft 365. Para a obtenção desses dados, vamos utilizar mais uma vez o recurso de tabela dinâmica, fazendo seleção novamente dos mesmos dados disponíveis na tabela vendas, e informar nos campos da tabela dinâmica a unidade federativa que cada cliente declarou domicílio, trazendo esse campo respectivamente para linhas e para valores. Observe que a tabela dinâmica traz para nós a quantidade de clientes por estado declarado na tabela. Esses dados, portanto, serão utilizados para a geração do mapa. Esse mapa está disponível por meio do menu Inserir, opção Mapas. Todavia, se eu indicar para o Excel que eu quero utilizar esses dados, este recurso de mapa não possibilitará a geração por meio de dados provenientes de tabela dinâmica. O Excel vai nos indicar que não podemos criar esse tipo de gráfico com dados dentro de uma tabela dinâmica. Selecione um tipo de gráfico diferente ou copie os dados fora da tabela dinâmica. Se fosse um gráfico de colunas, pizza, barras, enfim, seria possível fazer uso dos dados diretamente da tabela dinâmica. Todavia, esse gráfico, nós precisamos aqui fazer uma adaptação na planilha, sendo necessário que eu faça apenas aqui a cópia desses dados. Ctrl C, vou aqui do lado, Ctrl V e obtenho esses dados também fora da tabela dinâmica. Mantenho essa seleção e vou na opção de mapas e peço aqui o mapa coroplético. Olha que interessante. A partir daqui, o Excel já gera o gráfico e, de acordo com a intensidade de cor da mais clara para a mais escura, onde a mais escura representa a maior quantidade de indivíduos por localidade. Então, podemos observar aqui no mapa que a maioria desta clientela que está ali nessa tabela de exemplo, ela é proveniente do estado de São Paulo, havendo uma população significativa também dos estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Ceará, alguns estados do Nordeste, e que essa empresa também ela não tem ainda clientela em grande parte dos estados da região Norte. A partir daí, a gente já começa a fazer aí as devidas análises em cima desses gráficos, certo? Vamos portar esse gráfico para a abinha do nosso painel. Ok, agora nós temos aí todas as informações relacionadas em uma única planilha. A partir daqui, vamos trabalhar as características estéticas para que possamos finalizar o nosso dashboard. Então, vamos lá. Última etapa agora, a mais divertida, que é a definição do visual do nosso painel. Eu aqui vou optar pela utilização de caixas de texto, indicando textualmente o que representa aqui cada valor. Esse primeiro representa o ticket médio. Deixa eu colocar aqui numa tipografia parecida com a que eu usei para o número. Usei aqui Berlin Sans. Eu vou replicar as caixas de texto em todos os outros itens no meu dashboard, inclusive para os gráficos. Pois assim eu posso remover muito dos rótulos de dados constantes nos gráficos que foram gerados, deixando um painel com aspecto mais clean.
Agora eu vou colocando as descrições certinhas para cada campo. Ok, agora só vou fazer aqui uns pequenos ajustes nos gráficos. Vou tirar aqui rótulos desnecessários ou a inclusão de outros rótulos relevantes também. Manter aqui a mesma paleta de cores. Dois itens para complementar aqui o nosso dashboard, que é a inserção dos valores da taxa de conversão e de abandono de carrinho, já calculadas por nós, que estão disponíveis lá na planilha dados. Total de clientes, não, desculpe, total taxa de conversão e a taxa de abandono de carrinho. Vamos inserir aqui por meio de caixas de texto também. Então vamos pegar aqui uma forma qualquer. Vamos reservar aqui esse espaço para a disposição dessa informação. E também lá no gráfico referente à taxa de abandono de carrinho, trazer esse percentual dentro da caixa de texto. Vamos colocar aqui na barra de edição de fórmula o igual. Vamos na planilha dados e trazemos o percentual da taxa de conversão. Aqui embaixo, idem. Na barra de edição de fórmulas igual, vamos na aba dados e clicamos na célula referente à taxa de abandono de carrinho, lá na planilha dados, aperta Enter e o resultado aqui aparece. Vamos agora formatar essas duas últimas caixas de texto. Ok, está feito. Agora, finalizando, vamos inserir ícones alusivos aqui a cada valor representado aqui nas caixas de texto, referente a ticket médio, custo de aquisição, Facebook, Google e geral. Eu vou obter esses ícones pelo próprio catálogo do Office. Vou colocar aqui dinheiro. Fica bacaninha. Vamos pegar aqui um logo do Facebook. Ok, o logo do Google. E por fim, um ícone para representar o custo geral. Vamos pegar aqui uma coisa relacionada a dinheiro também. Prontinho. Para finalizar, podemos fazer a ocultação das linhas de grade por meio do seguinte caminho: menu Arquivo, Opções, dentro da guia Avançado, desabilite a visualização de linhas de grade, desmarcando a opção Mostrar linhas de grade. Em complemento, você também poderá ocultar espaços na planilha que não estão sendo utilizados. Para isso, faça a seleção dos itens que estão vazios
clique com o botão direito e em seguida a opção Ocultar. Caso também não queira mostrar os endereços de colunas e linhas, vá na opção Arquivo, Opções, dentro do menu Avançado, desabilite a opção Mostrar cabeçalhos de linha e coluna. E uma dica relacionada à impressão desse dashboard. Para que você configure a impressão de modo que fique em uma única página, ative o modo de visualização de quebra de página. Em seguida, você observa umas linhas azuis tracejadas que indicam, na verdade, em quantas páginas o documento será impresso. Por padrão, o Excel vai imprimir dessa forma, toda desajustada, observe. Para que possamos fazer esse ajuste, traga essa primeira linha tracejada para a extremidade direita da área de impressão. Em seguida, vá à opção Imprimir e altere o modo de orientação para a paisagem. Por fim, defina o dimensionamento para que caiba em uma página, ajustar planilha em uma página. Dessa forma, o painel ficará por inteiro na folha para impressão. Agora, só um último detalhe que eu quase tinha deixado passar aqui. Pronto, agora sim. E é isso, pessoal. Quero agradecer você que chegou até aqui neste vídeo e deixe o seu comentário, crítica, dúvida ou elogio. E também não deixe de dar uma curtida neste e nos demais vídeos aqui disponível no canal Infoaplicados. Um grande abraço e tudo de bom!